Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição desta quarta-feira, 7 de junho. Veja os nossos destaques. Campanha lançada nesta quarta-feira busca combater o trabalho infantil no Rio Grande do Norte. Vereadores cobram implementação da lei que regula o transporte por aplicativo. Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Natal aprova projeto que concede auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência doméstica. A Arquidiocese de Natal divulgou os horários das celebrações desta quinta-feira, dia de Corpus Christi. Aqui no estúdio você vai conferir uma entrevista com a deputada federal pelo PT, Natália Bonavides. Nós vamos conversar sobre as pautas do Congresso Nacional e também sobre o nome dela colocado a uma possível disputa para a Prefeitura do Natal em 2024. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte, a COPMED, confirmou a paralisação dos profissionais médicos a partir desta quinta-feira em serviços prestados às secretarias de saúde do Estado e do município de Natal. O motivo apresentado é a falta de avanço nas negociações sobre o atraso dos pagamentos dos honorários médicos, que já somam 5 meses, segundo a COPMED. E o anúncio da suspensão dos serviços médicos repercutiu na Assembleia Legislativa. A deputada de oposição ao governo, Cristiane Dantas, do Solidariedade, cobrou providências urgentes para que a população não seja penalizada com a paralisação dos atendimentos. Vamos ver. Infelizmente, mais uma vez, a população é quem sofre com a falta de pagamento do governo do Estado, que vem há 6 meses atrasando esse pagamento. Os médicos associados à COPMED vão parar e isso vai acarretar consequências graves para a população, porque o Hospital Valfredo Gugel, o Hospital Santa Catarina, o Hospital Giselda Trigueiro, o Hospital João Machado, os hospitais regionais de Santo Antônio, Pau dos Ferros, João Câmara e Caicó também ficarão sem atendimento médico. Isso não precisa nem dizer, né? Que o que está ruim vai piorar. E esses 6 meses de atraso, a cooperativa estava negociando, junto à CESAP, a Secretaria de Saúde do nosso estado, para que fosse pago o mês de janeiro, pelo menos janeiro, para não ter a paralisação. E nem isso foi acatado pelo governo do estado, onde estamos vivenciando nesses últimos anos recorde de arrecadação. E mesmo assim, a população não tem o básico, o mínimo. Entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde e também com a Secretaria de Saúde de Natal, mas não obtivemos retorno quanto à possibilidade de regularização dos débitos junto à COPMED. Até então, a partir desta quinta-feira, vai ter sim paralisação dos serviços que afeta aí todos os hospitais estaduais e também os aqui do município de Natal, na capital. O Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho da Criança, Aprendizagem e Proteção ao Trabalhador Adolescente lançou a 4ª edição da campanha contra a exploração da mendicância infantil aqui no estado. Representantes da Superintendência Regional do Trabalho, de secretarias municipais e da classe política do Rio Grande do Norte estiveram presentes no lançamento da campanha. O evento de hoje é alusivo ao 12 de junho, Dia Mundial, Nacional, Estadual e Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. A meta da ONU é que até o final de 2025 o trabalho infantil esteja erradicado em todo o mundo. A lista das piores formas de trabalho infantil, que é um decreto feito no dia 12 de junho, no mesmo dia, está completando 15 anos. Então, nós temos que focar nessas piores formas, que são 93 tipos. As famílias, elas cometem o crime, mas o crime delas, principal, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem cuida disso é a promotora da infância. Porque são os maus tratos, abandono intelectual, todas essas coisas, porque é um feixe de crimes. Esse outro crime que é feito por terceiro,
é o do Código Penal, e disso nós vamos cuidar. Essa turma que vai se reunir, nós vamos fazer um planejamento emergencial para acabar com a exploração da mendicância infantil, porque ela é feita por facções criminosas, que fazem outros tipos de tráficos e de infrações penais com as mesmas crianças. Representando a Câmara Municipal de Natal, a vereadora Júlia Arruda, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, destacou a importância de ações de combate ao trabalho infantil. Ela anunciou que no dia 27 será realizada uma audiência pública na Câmara sobre o tema. Então, nós que fazemos parte da Frente Parlamentar, no próximo dia 27, vamos promover um debate. A reunião da Frente vai ser dedicada para tratar essa temática, envolvendo todos esses atores que fazem parte da rede de proteção. Iremos às ruas da Zona Oeste, percorrer as ruas, conclamando a população que a gente não permita esse tipo de violação, que a gente possa combater, denunciar, discar o Disque 100 e que a gente possa lutar por um país, por uma cidade e por um estado livre de qualquer tipo de exploração contra crianças e adolescentes. A deputada estadual Divaneide Basílio destacou a importância da campanha lançada nesta quarta-feira e reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa com o combate ao trabalho infantil. É fundamental que essa rede ela funcione, A gente precisa garantir esse sistema de garantia de direito das crianças e pensar que o trabalho infantil é uma realidade e isso nos mobiliza a lutar para, de uma forma muito firme, poder exterminar uma situação dessa. Esse cenário é muito preocupante. Então, essa campanha, ela traz para a gente essa força, de nos unirmos. Super importante, que o Ministério do Trabalho esteja abraçando essa pauta com prioridade. O superintendente regional do Trabalho, Cláudio Gabriel, destacou as ações de fiscalização e resgate de crianças em situação de trabalho infantil. Ele reforçou também a importância das denúncias. Infelizmente é uma realidade grave, ainda muito presente, infelizmente. Uma situação que já deveria ter sido erradicada há muito tempo, terminou por se agravar nos últimos anos. A falta de uma política pública, a falta de uma fiscalização mais incisiva, vamos dizer assim, de uma iniciativa estatal, terminou por agravar essa situação. Mas nós estamos retomando essa discussão a partir de então. O Ministério do Trabalho está evitando esforço, daí a ideia desse evento, de conclamar a sociedade e os demais parceiros, para que em conjunto nós podemos, unidos, combater essa mazela da nossa sociedade. E da nossa parte, institucionalmente, nós agimos através da nossa fiscalização. E para isso nós pedimos a colaboração da sociedade, porque é uma coisa que se dá às vezes distante, de forma, vamos dizer assim, velada, travestida de outras realidades. Ou seja, crianças em situação de mendicância, de exploração infantil, como se estivesse ali atendendo a famílias, quando na realidade não são, elas estão sendo utilizadas. Daqui a 5 dias é comemorado o Dia dos Namorados e o comércio espera um aumento nas vendas, quase 10% a mais em relação ao ano passado. A Federação do Comércio estima 66 milhões de reais em vendas esse ano. O casal gaúcho Lorival e Marlene estão juntos há 21 anos. Novamente a passeio aqui em Natal, eles vão aproveitar a viagem para comprar o presente do Dia dos Namorados. 21 anos de casados e quando a gente pode, a gente vem para Natal, a gente vem fazer compras aqui porque a gente acha que é um preço razoável e tal. Então, e porque Natal também é muito favorável para nós, para a nossa saúde, para as compras, em tudo, enfim. A gente até está vendo um presentinho para o Dia dos Namorados, vamos comprar, estamos vendo. Vai comprar o quê? Olha, a gente vai ver um shortzinho, uma camisa. Com a proximidade do Dia dos Namorados, a movimentação deste shopping da cidade aumentou. Mas muitos ainda não compraram o presente. Vamos escolher, acreditamos que estamos escolhendo já, se antecipando, para quando no dia não está naquela pressa, naquela loucura, mas vamos já escolher, eu acredito, de hoje para amanhã. Vai comprar o quê? Eu acho que a preferência dela é sandália, mulher é sempre sandália, então acho que preferência é sandália. Vai liberar quanto de cacau? De cacau eu acho que ela tem no máximo uns R$300, é o valor máximo, é o top, não tenho condições mais. Eu vou ligar para ela e se perguntar o que ela quer, entendeu? Vou comprar agora, tô esperando ela vir aqui pra eu comprar pra ela. Tá dando um migué, né? Tô só esperando ela chegar pra ir comprar.
Só lembrou agora? Só lembrei agora. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio, o Dia dos Namorados deve movimentar este ano cerca de 66 milhões de reais no comércio da capital potiguar. 57,6% dos natalenses devem ir às compras. As expectativas são as melhores. A gente tem a expectativa de 66 milhões de reais sejam movimentados no comércio local. 57% da população vai às compras, ou seja, o pessoal está namorando bastante. E esse número é 9% maior do que o ano passado. Então isso vai gerar um movimento no comércio, isso vai gerar dinheiro dentro da cidade e a gente espera que a nossa economia siga melhorando. Os presentes mais procurados serão os mesmos dos anos anteriores: roupas, calçados, perfumes e acessórios. O ticket médio também tem crescimento em relação ao ano passado, ele deve ficar acima dos R$200 e os produtos mais procurados serão confecção, calçados, a linha de perfumaria e beleza. O pessoal que vai sair para jantar também tem aparecido muito nas pesquisas, fica aí em quarto local e em quinto vem a parte de chocolates, bombons. E agora uma oportunidade para quem busca se qualificar para o mercado de trabalho. Vai acontecer na Zona Norte de Natal uma feira de empregabilidade. Simone Silva tem as informações. Na próxima sexta-feira, dia 9 de junho, a Zona Norte terá uma edição da Feira da Empregabilidade, com oferta de 400 vagas de estágio e também de emprego. Além disso, serão oferecidos diversos serviços de forma gratuita, das 9 às 17 horas. Entre os serviços oferecidos estão a atualização de currículo, palestras profissionalizantes e orientação educacional. O evento ocorre entre 9 e 17 horas na Avenida Tomás Landim, número 4, sendo oferecido aí pelo CRAU Educacional. As taxas de licenciamento de veículos com placas finais de 9 e 0 vencem essa semana. Tarsila Costa explica como pagar. Proprietários de veículos com número final da placa 9 e 0 têm até esta quinta e sexta, respectivamente, para quitar o valor do licenciamento no Rio Grande do Norte. As placas representam as últimas do calendário de pagamento. O valor do licenciamento de veículos é de R$ 90 e o tributo é obrigatório. A emissão do boleto pode ser feita no endereço eletrônico portaldetran.rn.gov.br ou pelo aplicativo do Banco do Brasil em pagamentos, impostos e taxas, débitos, veículos, digitando Renavan e a placa do automóvel. A seguir, os destaques da sessão ordinária da Câmara Municipal desta quarta-feira. Tem também todos os detalhes da solenidade pelos 20 anos da TV Câmara Natal. Voltamos em instantes. Respeitável público! O diagnóstico precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Caroço em qualquer parte do corpo e secreção purulenta no ouvido pode ser câncer dos tecidos moles. Procure o médico. Casa Durval Paiva, o espetáculo da vida não pode parar. Estamos de volta com os destaques da sessão ordinária desta quarta-feira na Câmara Municipal. Nesta quarta-feira, durante o pequeno expediente, os vereadores da Câmara Municipal de Natal cobraram a implementação da lei que regulamenta o transporte por aplicativo no município. Aprovada há 4 anos, a lei ainda não foi implantada, segundo a autora, a vereadora Nina Souza. Nós estamos nessa luta. Passamos 2 anos e meio, o governo dizendo que não havia feito a regulamentação devido à pandemia. Pediram algumas reestruturações, inclusive eu protocolei as reestruturações e nós estamos aí pressionando para que haja a regulamentação. Nós precisamos entender que a regulamentação é necessária para dar condição e segurança jurídica ao motorista, à motorista, como também ao usuário. O dígito identificador, a questão de você saber realmente, de fato, que aquele motorista está cadastrado. São vários intervenientes, precisamos saber se essas pessoas realmente elas têm as certidões, para que a gente não coloque o cidadão também em risco. Então, são 2 lados. O vereador Ranieri Barbosa também abordou o assunto e contou que esteve na STTU tratando desta demanda. São detalhes que uma regulamentação determina as suas regras e suas normas. E é diante desse exposto que nós tivemos essa audiência e que foi muito bem aceita
pela gestão, pela secretária Daliane Bandeira e sua equipe, que eu pedi celeridade, até porque o prazo da gestão só tem aí 16 meses até o término dela, para que faça de forma emergencial e célere para Natal, além de já ter a lei do aplicativo, ter a regulamentação da mesma. Ainda durante o pequeno expediente, a vereadora Margarete Régia prestou contas do mandato, ressaltando a sessão solene que fará em homenagem à Fundação José Augusto. 60 anos, né, de uma entidade que tem uma relevância enorme, não só para a cultura do nosso estado, e que tem uma história também, porque lá, antes de ser fundação, era uma faculdade. Então tem uma história bonita, né, que a gente precisa apresentar à nossa cidade, homenagear, né, a todos ex-funcionários, pessoas que já se aposentaram, que puderam contribuir com a nossa história e com a nossa cultura. E para mim é uma honra estar trazendo a essa casa exatamente essa homenagem, né, para todos os natalenses. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara se reuniu pela manhã para discutir os projetos de lei em tramitação. Uma das matérias proíbe pessoas condenadas por pedofilia e violência contra as mulheres de receberem homenagem com o nome em praças, ruas e avenidas da cidade. Um dos projetos aprovados na Comissão de Direitos Humanos proíbe o uso de elevadores por crianças desacompanhadas de pessoas maiores de 18 anos. A matéria é de autoria da vereadora Ana Paula. É um projeto que surgiu a partir do caso em Recife, na verdade em Pernambuco, né, de uma criança que caiu, né, uma criança de 9 anos, Miguel, que caiu, né, e que foi teve uma repercussão muito grande desse caso. É uma das cenas mais chocantes que eu já vi, mas que a gente precisa replicar nos outros municípios para que evite tipos como esse, né, de acidentes, né, que muitas vezes eles foram ocasionados pela negligência daquele adulto que deixou aquela criança utilizar um elevador, uma criança de 9 anos utilizar o elevador sem o acompanhamento de um adulto. Outro projeto aprovado, também de autoria da vereadora Ana Paula, dispõe sobre a concessão de auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência doméstica. Nós apresentamos em 2020 o aluguel social, que é um auxílio às mulheres, né? É uma lei que já existe, que é o aluguel social para casos determinados. A gente está incluindo que a mulher vítima de violência ela possa também ter o direito. Então, muitas mulheres elas não se sentem à vontade de irem para casas de acolhimento, né, para fugir da violência doméstica, né, então na sua casa, e elas não se sentem à vontade de levar seus filhos. Então o aluguel social ele surge e também, né, eu preciso aqui abrir um parênteses também. As casas de acolhimento elas não são suficientes. Então, o aluguel social ele surge para que possa dar, né, essa saída a essas mulheres, para que elas possam ter direito, né, a ter esse auxílio. Autorizar o estacionamento de veículo ocupado por lactante nas vagas destinadas a gestantes, nos estacionamentos públicos e privados da capital potiguar. O projeto do vereador Preto Aquino foi aprovado e subscrito pelo vereador Daniel Valença. O projeto ele prevê que mulheres lactantes com crianças de colo possam utilizar as vagas de mulheres gestantes. E, na nossa opinião, é um projeto muito importante, porque continua sendo uma situação, uma condição particular da mulher e que, nesse caso, a gente está defendendo os interesses dessas mulheres, os direitos dessas mulheres e também das crianças. Esse período, principalmente os 6 primeiros meses, né, eles são fundamentais à amamentação para o desenvolvimento da criança. Na verdade, a prescrição médica, a prescrição da saúde é que seja ao redor de 2 anos a amamentação, né, e que nesse primeiro semestre seja a amamentação exclusiva para o bom desenvolvimento. Então a gente precisa sim criar condições. Ainda na comissão, os parlamentares aprovaram um projeto que proíbe pessoas condenadas por pedofilia e violência contra as mulheres de receberem homenagem com a denominação de logradouros públicos. A matéria do vereador Haroldo Alves foi subscrita pela vereadora Brisa Braque. Como o próprio nome diz, quando a gente
nomeia uma praça pública, uma rua, um logradouro com o nome de alguém, é prestando homenagem à história dessa pessoa. E aqui a gente faz um debate muito simples. Nós queremos homenagear pessoas que foram condenadas por pedofilia, pessoas que foram condenadas por violência contra a mulher, pessoas que foram condenadas por crimes como racismo, violação dos direitos humanos. Essas pessoas não merecem a nossa homenagem. Então, esse é um projeto de lei que a gente fez questão de subscrever, achamos super pertinente que as homenagens feitas no município de Natal, com os nomes de rua, praça, sejam feitas para as pessoas que merecem ser homenageadas, que eu não tenho dúvidas que nós temos muitos homens e mulheres, principalmente mulheres, que são muito esquecidas ainda. Nós temos poucas ruas e praças e equipamentos públicos com nomes de mulheres. A TV Câmara Natal comemora 20 anos no ar. E em sessão solene, os vereadores da capital homenagearam os colaboradores e os presidentes da Câmara que contribuíram com o trabalho da primeira televisão legislativa do Norte e Nordeste. Os 20 anos de funcionamento da TV Câmara Natal, primeiro canal legislativo do Norte e Nordeste, no ar desde 29 de abril de 2003, foram reverenciados em sessão solene na Câmara Municipal. A solenidade foi aberta pelo presidente da Casa, vereador Érico Jacome, e de proposição do vice-presidente, vereador Hermes Câmara. A TV Câmara completa os 20 anos sendo espelho para as outras câmaras, né? Recentemente, TV Câmara Parnamirim, TV Câmara Tibau do Sul, São Gonçalo do Amaranto também vai iniciar seus trabalhos, TV Câmara Mossoró e também TV Câmara na Paraíba. Quer dizer, a Câmara Municipal do Natal ela serviu de exemplo para que outras capitais seguissem o mesmo exemplo da Câmara Municipal do Natal. Estou muito feliz nessa sessão solene que homenageia uma TV que foi pioneira há 20 anos, passando as notícias do Poder Legislativo. Parabéns, TV Câmara, pelos 20 anos de existência, levando o melhor conteúdo para os natalenses e para os potiguares. À frente da direção da TV Câmara Natal há 6 anos, o jornalista Rodrigues Neto ressalta o trabalho da emissora, que transmite ao vivo todas as sessões ordinárias, solenes, reuniões de comissão e audiências públicas realizadas no plenário da Casa. O veículo legislativo que está há 20 anos contribuindo para que a população tenha conhecimento das ações dos seus parlamentares, para que a população saiba em quem ele votou, que trabalho ele está desenvolvendo, que ações ele está fazendo. Então é importante porque em tempo real nós estamos mostrando as sessões solenes, como essa daí agora à noite, as audiências públicas, as sessões ordinárias, enfim, tudo que faz parte do Legislativo Municipal, a população tem acesso. E acesso ao vivo, sem corte, sem nada, né? Então a importância da TV Legislativa é fundamental. Na sessão solene foram homenageados os ex-presidentes da Câmara destas 2 décadas, desde o primeiro e idealizador Renato Dantas, em memória, até os mais recentes, que recordaram o pioneirismo da época de instalação da TV. Renato, em tudo que ele fazia, ele gostava de inovar, né? E eu me lembro, como se fosse hoje, há 20 anos atrás, ele praticamente não dormia enquanto não viabilizasse a TV Câmara, né? Então, nós da família, eu principalmente, me sinto muito feliz, muito satisfeito em receber essa homenagem que a Câmara está prestando, não só a ele, mas a outras pessoas também, e que é uma coisa que vai ser perene, que vai ser permanente na vida das pessoas. É uma retrospectiva, é uma lembrança muito bonita e muito gratificante, né? Eu tive desde a primeira hora, junto com o então presidente Renato Dantas. A ideia, na realidade, foi minha de ir a Brasília, porque vi em outras regiões as TVs legislativas se instalando. E aí eu disse, rapaz, vamos lá em Brasília, vamos lá, porque nós temos uma carta em uma posição muito positiva, favorável a gente, que é a Garcia Maia, um conterrâneo nosso, que é diretor-geral do Senado da República, e ele é quem dá a concessão. E do jeito que a gente disse, aconteceu, a gente já saiu de lá com essa concessão, depois foi a luta para a instalação, porque não havia assim, muitas pessoas, muitos técnicos, muitos profissionais na cidade para
para fazer a respectiva instalação. Então foi uma loucura. A TV Câmara Natal, que inclusive a sua implementação foi exatamente no início da década agora dos anos 2000, teve uma grande representatividade para as casas legislativas e hoje tem uma contribuição muito grande, não apenas para o Poder Legislativo, como também para toda a sociedade natalense. Pela informação, pelo acompanhamento que a sociedade pode, a cada dia, através da TV Câmara, acompanhar as sessões ordinárias, as reuniões das comissões temáticas, as audiências públicas, as sessões solenes, a contribuição legislativa e a aproximação da sociedade através do veículo de comunicação. A grade cultural, esportiva e jornalística que a TV Câmara hoje exibe é de suma importância para a cidade do Natal. Também foram homenageados outras 6 pessoas, dentre elas os empresários Sandro Marcelo e Daliana Flor, ex-diretores e ainda funcionários que fazem parte da história da TV Câmara Natal. São 20 anos de história, são 20 anos do Canal da Cidadania e ter participado dessa história ao longo de todo esse tempo é muito gratificante. Para mim é uma satisfação, né, fazer parte da Câmara Municipal de Natal, da TV Câmara, junto com o nosso amigo Dário aí que está por trás das câmaras aí, que começou junto comigo e o nosso amigo Sidão. E para mim é um privilégio, sempre eu digo isso, o meu filho nasceu aqui na Câmara Municipal de Natal. Então para mim é uma satisfação trabalhar com vocês, para mim é uma família. Nestas 2 décadas, a TV Câmara Natal, que desde 2014 chega às casas potiguares em sinal aberto, no canal 10.2 ou pela cabo nos canais 10 ou 110, também revelou profissionais. Atua para ressaltar os parlamentares e as atividades legislativas e produz conteúdo sobre o cotidiano da cidade. O principal papel da TV Câmara foi realmente abrir para a sociedade, de uma forma geral, a importância das TVs legislativas às TVs públicas. Por que isso? Porque a TV pública, por não carregar necessariamente a responsabilidade de ser uma TV comercial, ela se torna muito mais democrática. Ela é capaz de abrir sua programação e ter as mais variadas demonstrações culturais, programas educativos, programas que trazem a sociedade para dentro da televisão. Esse contato é muito mais direto com o público que realmente precisa da democratização dos veículos de comunicação, sem essa responsabilidade de ter uma programação engessada, que geralmente acontece com as TVs privadas. E agora vamos de utilidade pública. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a STTU, anunciou nesta quarta-feira que, devido ao feriado e à redução do fluxo de veículos, a faixa reversível na ponte Newton Navarro não estará em operação nesta sexta-feira, dia 9. A operação vai ser retomada normalmente na próxima segunda-feira, dia 12. E nesta quinta, feriado de Corpus Christi, a Arquidiocese de Natal tem programação de missas. Edesiane Moreno traz as informações para a gente. A Arquidiocese de Natal divulgou os horários das celebrações desta quinta-feira, dia de Corpus Christi, nas paróquias da capital e do interior do estado. Aqui comigo está o padre Iago Carvalho, vigário da Catedral Metropolitana de Natal. Padre, como é que vai ser essa programação de amanhã? A programação de amanhã de Corpus Christi inicia-se aqui na nossa Igreja Catedral às 8 horas com a celebração da Santa Missa. Logo em seguida da Santa Missa até às 15 horas haverá a adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 16 horas, a Santa Missa solene presidida pelo nosso arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha e logo em seguida a tradicional procissão de Corpus Christi pelas ruas adjacentes aqui da nossa Igreja Catedral. Esta programação é semelhante também às outras paróquias. Dia de adoração, seja à tarde a missa e logo em seguida a procissão também do Santíssimo Sacramento. Eu queria que o senhor fizesse um convite para quem está em casa que venha participar dessas celebrações de amanhã. Eu faço o convite a todos vocês que estão nos vendo, de maneira especial, aqueles que professam a fé católica. Dia de Corpus Christi é dia de testemunharmos que acreditamos realmente que Cristo se faz presente na Santíssima Eucaristia. De maneira pública, dizemos a todos
Cristo, nós viemos lhe adorar, participar e comungar do vosso corpo e do vosso sangue e testemunhar a nossa fé a todos. Participe, o dia de amanhã não é feriado, é dia festivo para nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, se alguém quiser saber da programação de forma mais específica, existe algum canal que a pessoa pode ter acesso? Existe sim, além do site da Arquidiocese de Natal, como também as redes sociais, seja pelo Facebook, pelo canal do YouTube ou então pelo Instagram. Lá está tudo descrito bem direitinho, tanto da Igreja Catedral, como também das demais paróquias que estão celebrando a solenidade de Corpus Christi. Obrigada, Padre. Edesiane Moreno para o Câmara, repórter. Então aí o recado está dado, tem programação para quem quiser acompanhar essas missas desse feriado católico de Corpus Christi. A seguir, você vai ver uma entrevista com a deputada federal Natália Bonavides. Nós conversamos aqui sobre as pautas em foco no Congresso Nacional e também a possível disputa dela para a Prefeitura do Natal em 2024. É logo depois do intervalo, não saia daí. Respeitável público! O diagnóstico precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Caroço em qualquer parte do corpo e secreção purulenta no ouvido pode ser câncer dos tecidos moles. Procure o médico. Casa Durval Paiva, o espetáculo da vida não pode parar. Estamos de volta com o Câmara Repórter, recebendo aqui no estúdio a deputada federal pelo PT, Natália Bonavides, para falar aqui sobre política, sobre acontecimentos aqui também no Rio Grande do Norte, na capital. Deputada, bem-vinda aqui ao Câmara Repórter, depois de um bom tempo, né? Muito obrigada, queria agradecer muito o convite. É sempre uma alegria estar aqui na Câmara, estar aqui na TV Câmara. Vocês sabem que foi minha casa quando eu fui vereadora e deixo um abraço para quem nos assiste. Deputada, essa semana você esteve aqui na Câmara participando de uma audiência pública que está movimentando, dividindo opiniões aqui na cidade, que diz respeito à obra, né, de construção, um projeto que a Prefeitura já anunciou, né, para a construção de trincheira no cruzamento das avenidas Alexandrino de Alencar e Hermes da Fonseca, né, uma das principais regiões mais movimentadas aqui da capital. Uma iniciativa do vereador Daniel Valença, do partido, do PT, e, enfim, a senhora demonstrou o seu posicionamento, sua preocupação. Como é que a senhora vê essa proposta? Exato, nós temos tido muita preocupação em relação a essa possível obra, porque é uma obra que vai custar pelo menos 25 milhões de reais. E é uma obra que ela tem tido sua utilidade muito questionada por todo mundo que ouve falar dela. Inclusive, na audiência do vereador Daniel Valença, vereadores que são da situação, ou seja, que são da bancada de apoio da Prefeitura, se somaram às nossas críticas e às nossas preocupações. Por quê? Você tem aqui naquele cruzamento que se você fizer uma obra ali, uma trincheira ali, pode ser que naqueles metros o trânsito fique mais folgado, mas logo ali tem um outro sinal ali no Midway, e depois mais outro, e depois mais outro, e os carros que ali talvez tenham folgado um pouco, vão já no próximo sinal ficar juntos de novo. Então, é uma obra bem cara que não tem utilidade, porque na verdade ela de forma isolada não vai ter nenhum impacto no trânsito daquela região. Por outro lado, o que a gente tem visto em cidades que têm adotado esse tipo de obra? Aquela região morre. Então, o comércio que tem ali, os empregos que são gerados ali, a circulação de pedestres que tem ali, ela fica inviabilizada, né? Como se aquela região ficasse agora hostil, as lojas fossem fechar por não ter gente circulando, e isso é um prejuízo enorme, né? 25 milhões de reais é muito dinheiro e tem que ser usado de forma responsável. Se me permite, eu queria só dar mais uma informação. Sim. Eu oficiei a Prefeitura pedindo os estudos, porque eu estou aberta a ser convencida. A minha opinião é baseada nas informações a que eu tive acesso até agora. Então, para estudar melhor o assunto, obviamente eu pedi os estudos, os orçamentos, o que embasou aquela decisão. E a Prefeitura não respondeu, né? Passou o prazo,
Pois não. Se tiver alguma resposta, por exemplo, por parte da Prefeitura nisso, a senhora pensa o quê? Estudar alguma medida que possa vir a realmente barrar esse projeto? Ainda é possível? Por exemplo, barrar, já que vem inclusive recursos do governo federal. Exato. É como eles não atenderam ao prazo da Lei de Acesso à Informação, não deram as informações, a gente continua sem ter qualquer detalhamento sobre o projeto. E não é à toa que até vereadores da bancada do prefeito estavam sugerindo a suspensão, né? São recursos federais que eles poderiam ser utilizados em um mundo de outros investimentos para a nossa cidade, inclusive descentralizados, que também pegassem as outras zonas da nossa cidade, como a Zona Norte, que é a zona mais populosa. Sim. E eu tenho conversado com outras pessoas estudiosas, né, na área, e existe uma previsão de que, por exemplo, com 4 milhões, veja só, a obra é de 25 milhões, com 4 milhões seria possível fazer um projeto de cronometragem de semáforos que faria um impacto melhor para o trânsito do que essa obra, que vai custar várias vezes mais, ou seja, você ter câmeras observando o fluxo, quando o fluxo se intensifica em algum sentido, o semáforo passa a ter uma duração diferente, o verde, o vermelho, de acordo com esse fluxo, e se você faz essa sincronização, que faz o trânsito fluir por um valor muito menor e que não vai ser para um cruzamento, porque resolver o engarrafamento de um cruzamento para ter um sinal depois e outro depois e outro depois é absolutamente inútil. Então, assim, nós temos que ter muita responsabilidade com o dinheiro público. 25 milhões não são 25 centavos, é uma quantia que dá para fazer várias outras intervenções na cidade, e não entendo também por que a Prefeitura mandou representação para a audiência pública e essa representação sequer defendeu o projeto. Não soube responder nossos questionamentos, não soube explicar por que era uma boa ideia. Então, assim, estamos abertos a ouvir, mas infelizmente não tem vindo nada do lado da Prefeitura. Vamos aguardar realmente, de fato, o desenrolar disso, né? Esperando aí como é que isso possa ser equalizado. Mas, deputada, mudando aqui de assunto, falando da pauta federal mesmo, do que acontece lá em Brasília. Essa semana está, por exemplo, para a expectativa mesmo de leitura, né, do relatório da reforma tributária, que é o que se espera muito. Como é que a senhora tem acompanhado essas discussões dessa proposta, né? O relator tem um projeto próprio, mas o governo também tem a sua proposta original. Pois é, nós temos tido esse debate da reforma tributária como central, né? Na verdade, todos os anos no Congresso Nacional a gente começa o ano com a expectativa de que finalmente a reforma tributária aconteça, e até agora ela não saiu, mas acredito que nós estamos num momento diferente, né? É um debate que está há anos amadurecendo lá no Congresso, e que nós acreditamos que hoje existem versões que contemplam variados pontos de vista e que tem dois fatores principais, né? O primeiro é a questão da desburocratização, porque hoje, imagina, até para um pequeno empresário, para um pequeno comerciante, é muito difícil lidar com a complexidade dos impostos que a gente tem hoje. São tantos, né? São tantos que às vezes a pessoa acaba fazendo alguma irregularidade por desconhecimento, né? Porque são várias leis que regem, então a simplificação é um ponto importante, mas o mais importante é a questão da justiça tributária, né? Hoje, uma pessoa que é pobre, ela proporcionalmente paga mais imposto do que uma pessoa que é rica, né? Hoje a gente tem praticamente nada de imposto cobrado sobre jatinhos, iates e um valor que é muito impactante cobrados em coisas do dia a dia, né, que as pessoas têm que consumir. Então essa é a outra perspectiva que nós vamos defender. Essa semana nós também temos a previsão de outra pauta muito importante, que é a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, né, que é um projeto que está voltando, que o governo Bolsonaro infelizmente acabou, né, não só mudou de nome, ele mudou a perspectiva que tinha antes do Minha Casa Minha Vida, e o presidente Lula está reeditando não só do jeito que foi, né, que foi um projeto importante, mas com a experiência passada nós já podemos identificar o que tem que ser melhorado, e a ideia, né, que esse debate seja feito a partir disso, né, os diálogos com o relator está sendo feito. Esperamos que a Câmara, que infelizmente tem tido uma maioria mais conservadora, mais de direita, a gente espera que não mexam nessa medida provisória para torná-la negativa, porque é um projeto muito importante para o nosso povo. Deputada, a senhora tocou num ponto importante aí, né, desse posicionamento da maioria, enfim, da democracia da Câmara Federal, do Congresso,
ao mesmo tempo, que impôs, pelo menos nesses primeiros meses do governo Lula, algumas derrotas, né, para propostas governistas de coisas que deveriam ser aperfeiçoadas, e isso em várias temáticas. A mais recente agora, inclusive, as duas mais recentes, né, o marco temporal, que é dessa semana, o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, exatamente, e também a perda de atribuições, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, né, com a ministra Marina Silva. Então, o governo Lula também está precisando se articular melhor na Câmara? Como é que, enfim, a senhora também como deputada tem visto essa questão? Olha, o governo tem buscado diálogo, né, com todos os setores do parlamento que recebem esse diálogo desde o início do ano. Nós temos aí um grande desafio, que o Congresso tem um perfil diferente do governo. O governo foi eleito com um projeto, né, um projeto popular, um projeto de democratização do orçamento, e o Congresso teve uma maioria eleita num outro sentido, né, um Congresso que é mais à direita. Isso tem vários fatores que explicam, né, o próprio predomínio ainda do poder econômico nas eleições acaba trazendo essa distorção de, às vezes, o Congresso ter, por exemplo, mais representantes do patronato, da elite, do que dos trabalhadores, sendo que na população é o oposto, né? Então, é um desafio que faz parte do que é hoje o nosso sistema eleitoral, e que o próprio presidente Lula, inclusive, né, nesses últimos dias, ele tem participado da construção dessas articulações por entender a importância de aprovar os projetos na Câmara, né? Não tem outro caminho, não se governa sozinho no nosso país. O nosso sistema institucional, ele tem várias competências para nós, parlamentares, decidirmos no Congresso Nacional, e o governo Lula vai ter que continuar se empenhando e se empenhar cada vez mais para aproximar todo mundo que seja de um campo democrático a que venham apoiar esses projetos que são capazes de melhorar a vida do povo trabalhador, enfim, da maioria da população. É um desafio permanente que vai se dar por todos esses 4 anos, né, 3 anos e meio praticamente que restam desse governo. Deputada, e assim, a pergunta também que não quer calar. A gente está em vias de chegar em 2024, realmente o PT tem construído o seu nome para ser uma pré-candidata, enfim, para a Prefeitura de Natal. A senhora tem trabalhado nesse sentido? Como é que estão esse movimento aí, que começa primeiro articulando a própria base, enfim, o partido? Sim. É uma pergunta importante, né? É algo muito especial que está em construção. Eu coloquei meu nome à disposição do partido. O nosso partido apresentou meu nome à federação. Vocês sabem que hoje o PT está dentro de uma federação com o PCdoB e o PV, e esses debates estão sendo feitos na federação. Nós vamos, inclusive, começar em breve uma série de debates sobre as várias pautas da nossa cidade, porque eu acredito muito nesse jeito de fazer política, sabe? Eu acho que um político que acha que sabe de tudo, ou que as soluções para tudo vão ser construídas em gabinete, acaba saindo soluções como essa trincheira, né? Enfim, coisas que estão desconectadas com a realidade. E a gente faz uma política muito pé no chão, ouvindo as comunidades, é assim que a gente vai construir essa pré-candidatura. O PT ficou muito animado com a candidatura, nós estamos debatendo na federação, e assim, mais especial do que tudo isso é ver a acolhida, né? A receptividade, por onde eu vou, por onde eu passo, nas pesquisas que têm saído também, né? Então, estou muito animada para construir essa pré-candidatura, por óbvio que não é oficial enquanto não houver aprovação dentro da federação, mas... Até porque outros nomes se lançando até dentro da própria federação. Exato. A deputada Eudiane também se lançando a prefeitura e a da federação. Exato. Então, vai ser um debate muito tranquilo, né? No PT há essa unanimidade, né, de todos os setores do partido apoiarem. Na federação, inclusive, quando teve a reunião do partido em que eu coloquei o nome à disposição, eu e a presidenta do partido, que é a deputada Divaneide, que foi vereadora aqui também na casa, nós ligamos para os dirigentes municipais do PV e do PCdoB, e eles acolheram de forma muito animada também. Então, é uma construção que nós estamos fazendo, e assim, a nossa cidade, quando a gente olha para alguns setores, parece que algumas coisas pararam no tempo, né? Parece que a gente está discutindo alguns problemas hoje que são os mesmos de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Como é que a gente ainda pode estar falando de licitação de transporte público? Quando eu era do movimento estudantil, eu vim aqui na Câmara Municipal para cobrar algumas coisas, e o que eu falava naquela época, eu poderia falar exatamente agora, só que está pior.
né? Mas questionamentos que seguem sem resposta, uma falta absoluta de interesse em resolver os problemas do povo que trabalha e que constrói essa cidade. E aí o povo tem que começar desde já a ponderar isso. Pois é. Deputada, eu agradeço a sua participação aqui no Câmara Repórter. Peço que a senhora volte mais vezes, o espaço sempre vai estar aberto para a gente conversar aqui sobre Brasília ainda, enfim, sobre as pautas importantes, até mesmo das ações do seu mandato lá em prol aqui do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. E se eu puder dar só mais uma última notícia, tenho ido ao Ministério das Cidades, na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e levei o projeto da CBTU sobre a ampliação das linhas de trem em Natal, que a gente não vai ficar esperando só licitação de ônibus, a gente quer também ir atrás de outras soluções e eu estou fazendo isso com toda a minha energia. E transporte público ideal tem que ser modal, né? Conjugado que tenha ônibus, com outros. que tenha a licitação e que tenha também trem e que isso seja integrado e é um sonho que nosso povo tem, que estamos indo atrás. Obrigada pela atenção, pela oportunidade e um beijo para quem nos assistiu. Tá bom, então. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa que nos acompanha, obrigada mais uma vez. Eu desejo aqui um excelente feriado para todos. Tchau.